Então, vamos lá. Se vocês forem colocando perguntas, vai pondo aqui no chat que eu vou anotando e depois eu vou falando com a Andrea, depois que ela passar. Para que ela sobe o PowerPoint, ela não vai conseguir acompanhar. E tem um delayzinho quando a gente põe a tela compartilhada. Não é que não está dando certo, ele tem um processamentozinho para a gente poder carregar. Vocês estão enxergando uma tela mega colorida aí? Sim. Isso. Eu estou fazendo uma jornada de inovação para psicólogos essa semana e uma das aulas foi essa aula do Zoom, né? Tem sido bem legal, gente, porque eu tenho falado com vários grupos, então não só dentro do meu contexto mesmo, do Reinvente-se Psi, que é uma campanha que eu criei para a gente poder se reinventar na psicologia à distância, online. E então eu tenho também compartilhado com outros grupos e tem sido legal, porque só para vocês se sentirem acolhidas, isso é uma dificuldade que todos nós temos, né? Então, muita gente está realmente buscando entender como trabalhar com isso e como viver, né, essa nova realidade. Bom, passando aqui pela minha Semana da Inovação, hoje à noite eu também tenho, depois quem quiser, né, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como trabalhar a resistência do atendimento online, tanto por parte dos nossos pacientes, como por parte de nós mesmos, psicólogos. E aí aqui eu entro na nossa aula do Zoom. Essa é a tela inicial que vocês todos... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Essa é a tela inicial que todos vocês devem ter visto se entraram via notebook, né? Então, o Zoom ele tem um lugar para você se registrar a primeira vez, o registre-se é grátis, ou se você já é registrado, você faz e acessa via login, tá bom? Vocês passaram por esse processo tão rápido que talvez vocês nem tenham percebido. Antes, gente, de começar efetivamente falando sobre esse processo do Zoom em si, eu tenho aqui uma missão de compartilhar com vocês algumas coisas importantes. Então, eu sempre falo, é importante, antes da gente iniciar o atendimento online, eu reforço algumas premissas. Uma delas é que é importante que vocês conheçam a nossa resolução, né? Eu aqui não estou com um contexto de especialidade do protocolo de atendimento online, meu contexto é muito mais de facilitadora de ferramentas. Entretanto, eu estou compartilhando com vocês coisas que eu acho que é importante vocês saberem que tem que passar. A resolução, por que a gente tem que entender a resolução e ler a resolução? Porque ela vai nos dar base para fazer o cadastro do EPSI. A maioria de vocês já fez o cadastro do EPSI? Depois vocês colocam aí sim ou não, Cris, para a gente dar uma olhadinha. Eu posso até também abrir o chat, mas como eu estou gravando, eu prefiro deixar a tela inteira. Outra coisa, meninas, a gente tem que ter um contrato inicial para atendimento online. Muitas de vocês devem estar num processo de transição, né, do presencial para o online. Então, e algumas também já devem ter o contrato mesmo físico, que tem gente que adota também fazer com os pacientes. A gente precisa pegar esse contrato quando você já tiver e acrescentar algumas cláusulas, né, algumas recomendações que diz respeito ao atendimento online. Então, dentre elas, geralmente a gente coloca que tem que ter um ambiente virtual seguro, que tem que ter um antivírus, que todos os arquivos terão senha, são providências, vai estar numa plataforma segura. Então, quando eu estou falando do Zoom, muita gente me pergunta, André, mas por que você não está passando o Skype, que é mais conhecido, mais simples, o Hangout e outras ferramentas? Neste momento, eu tenho ido pela boa prática e a recomendação de que essa ferramenta, ela é uma das que mais se adequa ao processo de segurança, né? O CFP não diz uma ferramenta, tá, gente? Nem eu aqui vou dizer. Até porque eu acho que o mais importante de tudo nesse momento é vocês se colocarem em movimento e atenderem. Isso aí é fundamental. Eu acho que a gente não tem que se travar, que se segurar, né? Por conta da tecnologia. A gente vai no paralelo com ela, tá bom? Mas o Zoom é uma ferramenta que eu sei que tem sido utilizada em no mundo corporativo, nas empresas, no governo, na política, na educação. Então, é uma ferramenta que é bastante difundida. Então, por isso que a gente está trabalhando com ela aqui, tá? Vocês que atendem criança,
tem que pedir um termo de autorização dos pais se for menor de idade. Criança e adolescente, tá, gente? Então, não é só criança pequena. Todo mundo tem que entrar nesse processo se for menor que 18 anos, tá? Existem cursos de orientação para atendimento online também, né? Que são específicos também para quem quiser aprofundar mais, entender um pouco melhor de todo esse processo da regulamentação, da ética e de como atuar com segurança. Uma coisa que eu sugiro é vocês reservarem um tempo adicional para a primeira sessão que vocês forem fazer online, com pacientes que não têm familiaridade com as ferramentas, né? E até com os que têm, por ser a primeira vez, eu sugiro para vocês sempre deixarem ali os primeiros 10 minutos com bastante tranquilidade, bastante conforto, para acolher o paciente do outro lado, o seu cliente, entender como que ele vai lidar com essa tecnologia, que nem esse helpzinho que a Cris deu aqui, que a gente foi falando, isso vai acontecer também do lado de lá, tá? E o Zoom tem uma função que ela é muito legal por um lado. Para mim, por exemplo, que eu dou aula, faço curso online, é ótimo, que é a gravação. Por outro, meninas, como a gente tem que manter o sigilo, a gente também tem que ter um super cuidado de que essa gravação não esteja habilitada em momento de sessão, tá? Com raras exceções, raríssimas, se tiver algum acordo com o paciente nesse sentido, tem que estar formalizado, escrito e autorizado. Eu não recomendo sessão de psicoterapia, né? Não estou falando de outros tipos de intervenção, de interação, mas psicoterapia não recomendo gravar. Porque esse arquivo, ele é baixado automaticamente no computador ou no celular de vocês. E tem até algumas configurações que as pessoas não percebem, também podem estar gravando na nuvem, né? Então, para evitar compartilhar esse conteúdo, por favor, gente, dá uma olhadinha sempre, eu vou falar isso na aula inteira, sobre a função de gravação, tá bom? Então, falando um pouquinho aí da regulamentação e da parte de código de ética, né? Andréia, só interrompendo, Pode falar. o que você disse é para nós, quanto psicólogo, não usar, né, não gravar. E o paciente tem acesso a isso também ou você não... Como é isso? Ele pode ter acesso, assim como vocês estão vendo agora, vocês até poderiam utilizar a função de gravação desde que o anfitrião da reunião autorize. Então, ele não vai conseguir gravar sozinho, respondendo sua pergunta. Mas por que eu estou salientando isso? Se ele apertar o gravar e vocês não souberem, vai vir uma notificação na tela de vocês. Tá bom? Então, como se perguntasse para vocês, você quer permitir a gravação? E naturalmente você vai dizer que não. Mas isso é exceção. E quando vocês fizerem a primeira sessão, meninas, são todas coisas do contrato verbal também que tem que ser ditas, entendeu? Com muito jeito. Eu acho que assim, o primeiro momento, gente, já que as pessoas estão com resistência online, atende, acolhe, e no meio desse processo vai conversando, vai orientando, entendeu? Não deixem de fazê-lo. É como se vocês tivessem um roteirinho que vocês vão escrever ali do ladinho de vocês, de coisas que vocês precisam falar, né, para orientar o processo online. Vocês não fazem esse contrato verbal ou escrito, né, quando vocês estão no consultório? Então, da mesma forma, a gente vai fazer para o online, tá bom? Então, até aqui, gente, falamos um pouquinho sobre a regulamentação e código de ética do CFP. Dentro do grupo Reinvente-se lá no Telegram, eu já postei, né? Para quem está acostumado com o Telegram, se não vale a pena também, outra tecnologia aí importante para a gente começar a utilizar. O que é o Telegram? É igual um WhatsApp, só que o Telegram ele tem menos limitação de usuários por grupo e o melhor de tudo, as informações ficam gravadas na nuvem. Então, nesse caso, não ocupa o espaço do seu celular, né? Então, lembrando que não é para a gente usar Telegram também para trocar informações sigilosas, mas para compartilhar conteúdos, cursos, grupos de discussão e troca, o que eu postei no Telegram há uma semana atrás, se vocês entrarem agora no grupo e subirem, vocês vão encontrar. Então, isso é muito legal, porque, por exemplo, o WhatsApp não. Se vocês estão entrando no meu grupo agora, tudo que eu já pus no Pílulas lá atrás, a gente não vai resgatar o histórico.
Então, só mais uma dica, né? Porque eu coloquei lá, eu sei que é uma coisa que pode ser que vocês me perguntem, coloquei um vídeo do CFP, do Diálogo Digital, que é um material gravado do CFP, muito legal para quem puder assistir. São 4 psicólogas, são 3 psicólogas que estão discutindo sobre as tecnologias e sobre as recomendações. Então, elas falam sobre o EPSI, elas falam sobre o que tem que ter um contrato. Então, são informações bastante úteis para vocês cada vez mais ficarem seguras em relação ao processo, né? Isto posto, vamos falar mais um pouquinho agora de uma segunda parte muito importante, que é o setting terapêutico. Vocês acham que virtualmente existe setting terapêutico? Pois é, algumas pessoas... Também pode tirar o microfone, viu, gente? Não tem problema se vocês quiserem falar ou escrever. Algumas pessoas, eu já ouvi falarem assim, né? Olha, agora cadê meu setting terapêutico? Não tenho mais, né? O pessoal da psicanálise também que preza bastante por esse espaço, né? E aí eu digo, gente, a gente continua tendo um setting terapêutico. E esse setting passou a ser um setting virtual, tá? Então, assim, continua sendo o nosso espaço aqui, né? Então, eu vou passar para vocês algumas orientações, algumas dicas, para vocês construírem o próprio setting terapêutico de vocês, né? Em termos de físicos de ambiente, assim como em termos de organização do transcorrer da sessão, né? Primeiro, meninas, a gente sempre tem que estar com foco no sigilo e segurança do atendimento, tá? Sempre. É um tema que o CFP, quando vocês preenchem lá o cadastro do EPSI, na parte de proposta, quando ele pede para vocês contarem um pouquinho qual que é a proposta de atendimento online, ele espera que a gente coloque algumas questões de como a gente vai assegurar essa informação. Então, uma das coisas é ambiente privado, né? Eu sei que algumas coisas são básicas, mas vale ressaltar, porque às vezes a gente está numa ansiedade aí, numa velocidade de fazer essa adaptação toda e acaba passando. Então, não fazer os atendimentos de vocês em algum lugar público, né, algum lugar aberto, nem vocês, nem o paciente de vocês. Isso vale para os dois lados, tá? Ter um cuidado para não atender com a presença de outras pessoas, tá? Naturalmente, quando for criança, a gente vai ter que abrir uma exceção, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas a nossa recomendação é sempre orientar e garantir que o paciente esteja sozinho, né? A gente vai conseguir garantir 100%? Não, porque a gente não está no ambiente que ele está. Mas se a gente falou isso durante o processo, o contrato, né, e deu essa orientação, a gente pode ficar confortável que a gente fez a nossa parte. E às vezes ele não se dá conta, gente. Né? Às vezes tem pessoas que falam alto, então a pessoa tá aqui no computador e quando a gente começa a aprender, a gente faz isso direto, né? A gente dá uns gritão assim, né? Faz aquela coisa, tá me ouvindo, tá? E às vezes não se dá conta. O ambiente, recomendável que seja um ambiente fechado, né? Sem ruído e bem iluminado. Para facilitar também a audição da comunicação dos dois lados, né? E a visualização também. Eu falo porque às vezes pode ter um cliente que vai querer ir numa varanda, né? Gente, assim, são boas práticas que eu estou passando. Claro, vocês vão ter que viabilizar o atendimento. Então, não se sintam em momento nenhum, pressionados para fazer uma coisa 100% fechada. O que eu estou passando são dicas que eu sei que vai facilitar, né? Então, às vezes a pessoa vai para a varanda do apartamento que bate aquele vento e aí o barulho vai ser maior. Agora, se eventualmente, né, ela não tiver como, e lá for o espaço que ela vai conseguir se isolar, então vamos ponderar sobre isso, tá? Eu sugiro para que vocês, falando de setting terapêutico, atendam sempre no mesmo lugar. Que a pessoa que está com vocês, o seu paciente, o seu cliente, a criança, sempre consigam te ver de uma forma que traga uma familiaridade, né? Então, assim, quando você está no consultório, né, o nosso consultório sempre é aquele mesmo lugarzinho, ele já está acostumado a sentar ali naquela poltrona, naquele sofá, ou pegar uma almofadinha, né, ou a gente serve um café. Então, quando a gente está aqui, é a mesma coisa. Deixa eu só ver se tem alguém que abriu o microfone sem querer. Acho que desligou, né? Então, e aí, gente, esse processo é legal para vocês lembrarem, né?
que nem a Silvia tá com uma paisagem bonita no fundo, um verde, alguma coisa assim. Então, assim, vocês especifiquem um lugar e tentem repetir esse lugar, para a gente fazer o processo de ter um vínculo virtual com ele. Então, evitem de uma hora estar na sala, uma hora estar na cozinha, uma hora estar no quarto, e sempre que possível ele também. Claro que ele vai encontrar o espaço dele. Então, pode ser que na primeira vez ele faça num lugar, que na segunda ele vai dizer, ah, não gostei de fazer ali no meu quarto, vou mudar para a sala, por exemplo. Mas vamos procurar no nosso lado fazer. Tela grande, eu sempre recomendo que vocês, os pacientes, usem notebook, desktop, né? Se possível, sempre notebook. O tablet também, mas o tablet dá uma complicadinha às vezes, porque tem a questão de você estar com ele apoiado, ele tem que estar firme, né? Tem a questão de não ter o teclado, não tem que manusear. Porque a tela grande vai gerar um vínculo também, um rapport maior, né, gente? Porque vocês estão vendo aqui, se vocês colocarem o meu rosto na tela, vocês vão ver que meu rosto está quase do tamanho natural. Em contrapartida, se eu tiver no celular, a gente aparece num quadradinho pequeno, ou ele aparece, entendeu? Então, sempre que conseguir, pedir para ele. Se na primeira experiência ele não tiver notebook, bora no celular. Vamos junto fazer pelo celular. O que nós não podemos é deixar de fazer, né? Orientar o paciente para não realizar outros acessos durante a sessão, né? Então, às vezes, por que o celular também é bom por um lado e por outro, mais ou menos, né? Porque o celular, se tiver com outros programas abertos, podem vir pop-ups na tela, pode vir o barulhinho do WhatsApp descarregando, às vezes até eu esqueço o meu WhatsApp aberto aqui no meu notebook. Então, assim, pode vir uma notificação, né? Então, a orientação é, se vocês forem atender online, e tiver que ser no computador, no celular, vocês ou eles, desliguem e fechem todas as janelas. Né? Vai lá nas guias, às vezes você acha que fechou, não fechou, tá? Você vai lá naquela parte inferior, cada um tem o seu modelo de celular, abre todas as janelinhas, dá um fechar tudo. Garanta que não tem nada aberto lá. E o mesmo vale para o computador, tá? Quando vocês forem atender, deixem no internet, no Google Chrome ou no Internet Explorer, qual vocês usarem, somente a guia do Zoom aberta, tá bom? Recomenda-se sempre fone de ouvido, sempre que possível, se conseguir que funcione os dois lados, fone de ouvido. Porque naturalmente vai isolar o que ele está falando, então somente eu estou ouvindo o que ele está falando e o inverso é verdadeiro, né? Somente ele vai ouvir o que o psicólogo está falando, então não vai vazar o ruído. Então é outra coisa importante aí. Eventualmente, pode acontecer de numa configuração a pessoa não conseguir, o celular não está funcionando, e aí orienta fazendo um lugar fechado, né? Tem que ser viva voz, por quê, gente? Porque a pessoa vai estar olhando pra gente. Então não dá pra gente falar assim, põe o fone, porque se ela colocar o fone, naturalmente não vai ter a questão do vídeo, né? Então, e aí orientem o paciente de vocês a apoiar o celular em algum lugar também, sabe? Para não ficar aquela coisa cansativa de ficar segurando na mão. Olha, põe uma pilinha de livros, põe ali, posiciona a sua cadeira na frente, sua poltrona, enfim. Para adolescente isso não é problema nenhum, tá? Zero problema para adolescente. Mas às vezes o adulto tem uma certa dificuldade, idoso então principalmente. Bom, isto posto, vocês viram como a gente tem como montar o nosso setting, né, gente? Então eu acho que é uma coisa que é bem legal, né? E aí vocês, e eu já tô vendo várias psicólogas fazendo isso, né? Ainda mais as infantis que adoram colocar as coisas sobre a mesa, né? Um ambiente colorido, post-it, lápis de cor, os recursos, quadros, tudo, né? Então, assim, bora, pensem no que vocês têm no consultório de vocês, né? E pensem como vocês gostariam de refazê-lo na casa de vocês, se a maioria de vocês estiver em casa. Muito bem. Falamos então um pouquinho, né, dos dois pontos, né, CFP e regulamentação, e um pouquinho do nosso setting terapêutico virtual. Agora nós vamos falar um pouquinho do Zoom, né? Uma pergunta que muitos me fazem, mas o Zoom tem que pagar? Então, assim, o Zoom não precisa pagar, o Zoom é gratuito, tá? Quando é para atendimento individual, eu vou explicar para vocês as modalidades. O atendimento individual, entre duas pessoas, uma reunião entre duas pessoas, você pode usar 100% o tempo.
tá? Então, você pode estar lá e tá tudo bem, porque você não tem limitação de horário. Você pode fazer uma sessão de 40, de 50, de 1 hora, de 2. Se você está a partir de 3 pessoas, você está em grupo, né? 3 pessoas ou mais, de 3 até 100, olha só, é uma quantidade bem legal. Você pode fazer uma reunião em grupo e aí tem uma duração de 40 minutos. Depois de 40 minutos, aí ele encerra a reunião, tá? Que eu tenho comentado com o pessoal, né, gente? Eu acho que super atende o gratuito para quem for fazer sessão individual, né? Ou para quem for fazer reuniões rápidas, né, de 30 minutos. Somente aderir o pago se você tiver um plano de fazer outras atividades, né? Por exemplo, para mim, que trabalho com grupos, como vocês, que trabalham com grupos, dou aula, que tem roda de conversa virtual, essas coisas, aí a gente faz o pago, né? Para mim super compensa, porque são $15 por mês, sai R$75, e de alguma forma isso também pode ser um serviço de vocês. Então vocês podem monetizar, né? Gerar uma remuneração dentro da internet, compartilhando conteúdos, ou imaginem vocês que trabalham aí com grupos de pais, como seria legal e importante montar grupos de pais aí para trocar informações, falar sobre a rotina das crianças, acolhimento, né? Então, nesse sentido, e cobrar um valor por esse trabalho, porque tudo isso é um trabalho, né, gente? A gente fica horas produzindo conteúdo, então faz todo sentido também. Então, se vocês tiverem alguma intenção nesse sentido, migrem para o pago. Eu aconselho assim, comecem a usar o individual, entendam a dinâmica, vejam as necessidades, né? Vejam, porque como vocês vão fazer a integração com a ferramenta, tá bom? Muito bem. Então aqui eu vou focar 2 funções do Zoom. O perfil de acesso e agendamento de reuniões, tá? Antes de continuar, Cris, para não ficar muito cansativo, eu não sei se o pessoal mandou alguma pergunta, deixa eu tentar, é que eu vou ter que parar aqui o compartilhamento, sobre esse primeiro bloco que a gente falou. Não, a dúvida só que eles colocaram é que alguns não conseguiram terminar o cadastro no EPSI e outros ainda não fizeram, mas sobre a plataforma não apareceu nenhuma pergunta até agora. Tá. Gente, o cadastro do EPSI a gente precisa fazer para atender online, né? A gente precisa fazer, a gente não precisa nem ter aprovação, né? Vocês devem estar inteirados da resolução, né? Então, o mais importante é cadastrar-se lá. Eu sei que a gente tem receio de passar uma informação equivocada, de definir por alguma coisa que tem que mudar depois, porque todo mundo está numa transição, né? Então, mas o mais importante é vocês registrarem. Se o CFP tiver alguma questão que ele não recomenda, ele vai devolver o cadastro e a gente vai fazer um ajuste, né? Mas o mais importante é se cadastrar. Quantas plataformas? A gente tem plataformas que são gratuitas e plataformas que são pagas. A gente tem plataformas de psicologia mesmo, né? Vocês devem conhecer naturalmente Psicologia Viva, o Vitude, né? Que são portais. Tem uma parte do EPSI que você pode colocar lá, que sites você vai usar, que plataformas você vai usar. Assim como você também pode colocar as ferramentas, você pode colocar lá que você vai usar o Zoom. Não tem problema você preencher, você tem que ser transparente com as ferramentas que você vai usar. Se você não tem certeza, coloque mais do que uma. Entendeu? Lá, essas informações é colocada na argumentação, não é? Quando eles pedem para você fazer a argumentação de como vai ser seu trabalho, não lembro direito. Eu acho que foi aí, né? A argumentação você também pode mencionar, mas aonde você fala da ferramenta especificamente, tem um formulário. Tem um monte de coisa para preencher, isso. Ele abre uma aba que você escreve mesmo. Eu vou usar o Zoom. www.zoom. não sei o que. Eu vou usar o Skype. E o CFP, gente, ele não nos veta de usar nenhuma delas, tá? Então, se você achar que nesse momento você vai usar mesmo o Zoom, usar o WhatsApp e o Skype, por exemplo, em termos de segurança, pode não ser tão
recomendável às demais, mas a gente está sendo transparente com o que a gente está usando, né? E aí você registra. Se você está na dúvida do que você vai usar, registre as que você acha que vai usar, e tudo bem. O que eu acho que vocês não podem é deixar de fazer e começar a atender, não é legal, né? Então, claro, o CFP está com uma baita de uma pilha, né, gente? Ele não está nem tendo tempo de olhar e muito menos de fazer uma auditoria de quem está atendendo ou não. Mas a ética nos diz que o ideal é a gente cadastrar, guarda o e-mail que está cadastrado, eles mandam um e-mail de que você concluiu o cadastro, aí você está sossegada, né? Quando eles vão aprovar ou não. Então, André, é na fundamentação que tem que colocar essa proposta aí das ferramentas que a gente vai ter que usar. É que assim, a fundamentação, tem uma parte que ele abre um ícone. Lá no meu grupo no Telegram, gente, eu coloquei um vídeo também dos campos do EPSI lá, tá? Não como preencher, não o que preencher, mas o como, né? Tem essa parte sim, Edson, mas a parte da proposta, da fundamentação, ela é livre. Ela é um texto livre. E tem um outro bloco do EPSI que você realmente abre um lugar, habilita um combo, uma abinha, um box para você preencher. Então, tem os dois lugares. Bom, então eu acho que é um pouco disso, sim, gente. Hã? É que eu abri aqui o e-mail da minha, estava vendo? Tem sim. Deixa eu ver certinho, eu já falo para todos aí. O Edson, depois a gente manda no grupo pro pessoal. Meios e aplicativos. Para atrapalhar o pessoal Pode o continuar. conteúdo da aula. Tá bom. Mas lá no Telegram também, Cris, eu coloquei um vídeo só do cadastro do EPSI, que tem o passo a passo, todos os campos. Depois eu vou mandar o link Bacana. do Telegram para eles entrarem também. Eu mandei aqui, perguntaram, eu já mandei que eu vou mandar o link. Beleza. Quando vocês entram, pessoal, quando a gente fala do Zoom, a primeira coisa que a gente tem que atentar é para o perfil. Vocês vão fazer um cadastro inicial, algum de vocês fez, outros ainda não, mas é um cadastro que vai criar o seu ID, seu login e senha, tá? Quando você entrar, ele vai te fazer algumas perguntas básicas. Então, ele vai perguntar seu nome completo, o seu e-mail, né? São pouquíssimas perguntas, tá? Ele não pergunta muita coisa, não. E eu vou destacar 2 pontos que são importantes. Pedir para você incluir uma foto. Aparece um avatar para você incluir uma foto. Eu recomendo fortemente que vocês usem uma foto profissional e que vocês usem nas demais mídias profissionais de vocês. Então, se você já tem uma mídia no Instagram, no Facebook, se você já tem um site, né? Use a mesma foto, porque como você está dando continuidade aqui a um processo profissional, né? Isso dá uma seriedade. E também a foto, eu vi que a maioria de vocês ainda não conseguiu colocar. A foto, ela vai aparecer a todo momento que você desabilitar o vídeo. Então, ela também traz um conforto de saber que você está ali, entendeu? Se eventualmente tiver alguma questão, se você precisar desbloquear, fechar o vídeo por algum motivo, algum imprevisto, fica a sua foto na tela. Então, a foto profissional é importante e o e-mail profissional também é importante. Adotem um e-mail que não seja um e-mail pessoal de vocês, porque eventualmente vocês vão precisar usar e-mails daqui para frente, mais do que antes, né? Para trocar conteúdos e informações com os pacientes, né? Seja informações como contrato, autorização, ou até informações mesmo de intervenção nossa, né? Mandar um conteúdo, um exercício, uma dinâmica, enfim. Então, pensem também em ter um e-mail exclusivo para o atendimento de vocês, né? Que a gente não misture com o nosso e-mail pessoal. Quando a gente fala de e-mail, tem uma modalidade que chama-se assíncrona, né? Então, a gente tem o atendimento síncrono, que é esse aqui, o online, real time, e tem o atendimento via e-mail, que é quando você pode trocar informações com os pacientes ou com os clientes, né? E de forma, não comunicações online, offline. Então, eu mando uma mensagem, depois ele me responde, né? Que é fora de sincronia, por isso que diz que é o assíncrono. Então, são as 2 recomendações. O cadastro é muito simples, gente. O cadastro é isso aqui mesmo que está aparecendo na tela, tá? Mas são esses 2 pontos que eu queria ressaltar para vocês, tá bom? O que essa ferramenta tem? Tem a função de videoconferência, né? Tem a função de audioconferência, que basta desabilitar o vídeo. Não recomendo, porque a gente precisa garantir que quem está do outro lado é o nosso paciente, né?
Então, quando as pessoas me falam, a gente pode ligar, pode falar, né? São contingências, né? Porque o mais seguro a gente está vendo, né? Só o ouvir pode ser que a gente se confunda e troque informações sigilosas e não é ele. O chat a gente também pode usar, que é esse que vocês já estão usando, a função de tela compartilhada, que é muito legal e vai dar a oportunidade de vocês fazerem muita coisa, agendamento das reuniões, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco, e a questão da gravação, que eu deixo aqui, de novo, um ponto de atenção, para a gente não usar quando for sessão de psicoterapia. Tá bom? Então, vamos lá. O Zoom tem muito mais função? Tem um monte. Eu vou passar essas, porque eu acho que já é bastante informação e já são as mais básicas que vocês precisam por hora, para a gente começar, tá? Aqui são os principais componentes, né? Então, a gente tem notebook, eu já falei, câmera. Uma dica, quem tem desktop, às vezes o paciente faz tanto tempo que não usa um computador, né? E tá lá com o computador parado, às vezes a câmera não é acoplada. Aí ele fala assim, não, você não tá me vendo, o que tá acontecendo, né? E às vezes é porque o próprio computador não tá com a câmera integrada, tá? Fone de ouvido a gente já falou, internet Wi-Fi sempre recomendável, porque a qualidade da transmissão por ser vídeo é bem melhor. Se não for possível, 3G, 4G, tudo bem também, tá? Wi-Fi sempre rede privada, rede fechada da casa de vocês, da clínica, lugar seguro, né? Não usar Wi-Fi aberto. E uma coisa que eu sei que é nova para muitos é usar antivírus, né? Uma das coisas que o CFP nos pede, e faz todo sentido, é que a gente tenha antivírus nas nossas máquinas ou nos nossos celulares, viu, meninas? Os dois, para que a gente possa garantir que não tenha aí nenhuma invasão, né? Então, às vezes o pessoal me fala assim, André, por que não usar o WhatsApp, né? E eu sei que muitos estão usando nesse primeiro momento, porque é o que tá à mão, né, gente? Tá fácil. Então, também vamos acolher o nosso paciente. Porque o WhatsApp a gente sabe que é fácil de clonar, né? Quantos casos vocês já ouviram dizer que pode ter invasão do WhatsApp, alguém pegar seu número e usar? Então, se a gente está se comunicando com o paciente por aqui, a gente também está, né, deixando aí um risco em aberto aí com o sigilo da informação. Então, eu não recomendo o WhatsApp, por isso que eu não recomendo, né? E como um contato inicial, sim, vamos embora, mas possivelmente, sempre que possível, mudem já para o Zoom. Porque vejam vocês que o Zoom depois, ele vai ter um usuário e vocês também. Fica uma coisa mais fechada, né? Mais organizada. Aqui é o menu do Zoom, gente. O que a gente tem aqui? A gente tem um lugar para agendar a reunião, para entrar na reunião ou para realizar a reunião. Nós vamos falar hoje do agendamento de reunião. Isso que eu fiz, que a Cris mandou para vocês, eu agendei previamente a reunião. Eu entrei antes na reunião, marquei que eu ia falar com vocês às 14h e mandei para ela o link, que é o que vocês vão fazer com os pacientes, tá? Esse entrar na reunião, vocês não vão usar muito, não se preocupem, porque é mais se você fosse entrar direto sem um link e tivesse que digitar um ID de uma reunião. Ou entrar com o link colado, se você já está no Zoom e quer entrar com o link colando, tá? Mas geralmente o que acontece, quando você vem com o link, né, você já acaba entrando automaticamente na reunião. E realizar uma reunião, que é se você quer começar agora, não marcou nada, não agendou previamente e quer falar com alguém, então você já pode entrar direto na reunião, como a gente está fazendo aqui, e depois mandar o link para a pessoa. Eu acho que ao agendar a reunião sempre nos dá um pouco mais de tranquilidade, conforto, organiza um pouquinho ali antes, para a gente poder compartilhar, as pessoas terem tempo também de acessar. Mas é bom que vocês saibam, estão com um amigo, querem bater papo direto, dá para você entrar numa reunião direto e mandar o link para ele. Então, nós vamos aqui agendar uma reunião, combinado? Então, aqui nós vamos clicar no agendar reunião, vai abrir uma telinha. O que eu sugiro, pessoal? No meu caso, depende, cada um vai organizar como achar melhor. Eu ponho o nome do paciente, né? Eu acho que isso vai gerar uma agenda, uma lista para vocês no Zoom de compromissos. Se vocês colocarem sempre o nome do paciente, vai ser mais fácil de vocês encontrarem para entrar na sessão dele na hora que vocês precisam, né? Então, às 14h vai aparecer lá, paciente Andréa Cardoso, você vai dar um iniciar, tá bom?
E essa informação também vai para ele. E a descrição que você pode colocar é opcional, eu coloquei só a sessão de psicoterapia. Aqui você vai preencher a data do Zoom é em inglês, calendário em inglês, tá? Mas é muito simples, porque você abre esse combo do calendário, ele vai abrir normal o nosso calendário e você vai selecionar o dia, a data. Horário, atenção com o horário, ele está no formato de AM, PM, que é antes do meio-dia, após meio-dia, né? Que é o AM, PM lá em inglês. Então, sempre que vocês forem marcar, né? Presta atenção só para você não mandar um horário 6 da tarde e tal, o AM é 6 da manhã, né? Então, para você se atentar a isso. Duração da sessão, né? Aqui é um referencial, tá, gente? Vocês podem colocar 50 minutos, vocês podem colocar 1 hora e atender 50 minutos e deixar 10 minutos aberto também. Vocês podem entrar a qualquer hora na reunião que vocês agendaram, isso é importante. Então, mesmo que vocês agendaram antes, às vezes você pode ficar preocupada e falar assim, eu só posso entrar às 2, não vai dar, Não, você pode entrar 5 minutos antes, se você quiser, não tem problema. O que acontece quando você entra? Você abre a sala para outras pessoas entrarem, né? Então, a única questão é essa, ela está aberta. Mas se você quiser abrir, para você dar uma última olhadinha, abrir os arquivos, né? Se organizar, não tem problema. Se seu paciente já estiver com o link, ele vai entrar na reunião, assim como vocês fizeram comigo agora. Reparem que algumas pessoas tentaram entrar um pouquinho antes das 2, né? Não conseguiram, porque eu não tinha aberto a sala. Aí, faltando uns 2, 3 minutinhos, eu abri e aí a galera começou a entrar. Então, isso pode acontecer com vocês também. Uma dica fundamental aqui é marcar reunião recorrente. Por quê? Porque se você for atender seu paciente toda semana, como você tem a sua agenda no seu consultório, mesmo dia, mesmo horário, você já pode marcar com ele organizar uma única reunião, um único invite para as 4 sessões do mês. Não é legal? Então, assim, se é a primeira sessão, se não sabe se vai continuar e não quiser, não tem problema. Você não precisa colocar o recorrente, você agenda uma reunião única. Mas, se você já tem um paciente que é presencial, que você sabe que ele vai continuar com você, e toda terça-feira, às 6 horas da tarde, você o atende, já marca aqui. Tá? Então, ele coloca a recorrência semanal, mas poderia ser diária, poderia ser mensal, depende do compromisso, e você repete aqui 1 vez por semana. Pode mudar 2 vezes por semana? Pode. Tem gente que às vezes atende 2 vezes por semana, também dá. Aqui eu tô mostrando para vocês o calendário aberto, ó, simples assim, gente. Clicou, ele vai colocar aqui a datinha, né? Aqui tem uma ocorrência que você pode escolher o dia da semana, é muito fácil. E a data que você quer terminar o seu agendamento. O que eu recomendo? Todo fim de mês, agendar o mês seguinte inteiro. Eu acho que é mais simples. Não agendem mais do que o mês, porque senão fica muita informação no Zoom, porque ele vai começar a incrementar o painel. Então, o painel vai ter várias ocorrências, né? Senão vai ficar muita informação para vocês, né? Se vocês acharem que é melhor toda semana, vocês podem se organizar assim, não tem problema. Se vocês acharem que é melhor mensal também, eu sugiro mensal. Esse teste eu fiz, né? E eu fiz no final de março. Então, faltava 2 sessões de março e o resto de abril, né? Mas aqui ele colocou até o final de abril, eu coloquei 30 de abril, tá? Não precisamos preencher esses campos para não complicar, não precisamos pedir solicitação de senha nesse momento, nem inscrição, tá? Para ficar mais simples do cliente acessar. Aqui são opções avançadas, eu também sugiro desabilitar tudo, pode desativar, habilitar a entrada antes do anfitrião, né? Que é, por exemplo, o paciente entrou, vocês não entraram ainda, não acho legal, acho que é legal sempre vocês entrarem primeiro para recebê-lo, né? Você pode ou não desativar o som dos participantes, né? Que estão entrando, habilitar a sala de espera, tudo isso aqui desabilita. O mais importante aqui, de novo, é esse gravar reunião automaticamente. Esse aqui tem que estar desabilitado. Eu deixei aqui ticado para vocês verem, mas ele tem que estar como os demais, sem nada. Porque se ele estiver clicadinho, o que vai acontecer? Vocês vão começar a reunião, vai gravar a reunião, tá? Depois eu vou mostrar outros 2 lugares para desabilitar a gravação. Tá tudo bem, a gente consegue desligar esse negócio aí, tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui tudo desabilitado.
Nós vamos dar um salvar, registrou a reunião, o agendamento de reunião de vocês. Aqui é um resumo, vai aparecer nome, paciente Andréa Cardoso, a sessão, né? Aqui no caso vai aparecer 6 eventos, porque como eu falei para vocês, eu agendei no final de março, mas poderia colocar 4 eventos, como se fosse o mês de abril inteiro. Ele só faz uma transcrição. O que é mais importante de tudo nessa tela? Essa parte aqui, ó, convidar participantes. Esse link é o link que vocês vão usar para mandar para o paciente de vocês, que é o que eu mandei para vocês, que a Cris repassou. É o link que as pessoas vão entrar na sessão para vocês poderem fazer o atendimento. Combinado? Então, você vai ter que fazer o seguinte. Item convidar participantes. Você vai ter que copiar. Então, você vai copiar aqui a URL do Zoom, né? E aí você vai colar ou no seu próprio celular ou num e-mail. Então, eu vou avançar mais um pouquinho. Quando você dá um Ctrl+C, né, naturalmente fica na área de transferência essa informação. O que eu faço, gente? Não durante a sessão, mas eu tenho via web WhatsApp, via web Telegram. Que eu não sei se todos vocês têm, mas é possível você no próprio notebook ter Telegram e ter o WhatsApp web. Então, facilita bastante ali na comunicação do dia a dia. Então, vocês podem colocar no link de qualquer um dos dois, colocar no WhatsApp e mandar para ele com um textinho bonitinho antes, explicando o que é um agendamento, né? Passando algumas informações, pedindo para ele não compartilhar esse link com ninguém, isso é importante, né? Porque é o setting terapêutico de vocês dois, né? Então, ninguém pode estar acessando também. O que mais? Existe uma outra opção, que é uma opção de copiar o convite. Aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou mostrando meu mouse. Do lado esquerdo tem o link, que é o que eu recomendo, acho facinho de mexer. E tem o copiar o convite. O Zoom, ele traz um texto default dele, do convite, né? Que não é uma integração automática com o e-mail, tá? Ele é um texto que você pode copiar e colar num e-mail. Também dá para você fazer. Fica organizado para o paciente receber um e-mail seu, só que vocês têm que ter o cuidado de fazer uma edição desse texto, porque ele vem com algumas informações que, no meu entendimento, podem gerar dúvidas para o paciente. Então, para ficar simples, se você quiser manter aqui, ó, ele já mostra bonitinho todas as sessões, dia e horário, né? Só que essa parte aqui, o Zoom ele tem possibilidade de integrar calendário com o Google, com o Yahoo, mas eu acho que vai gerar uma complexidade que não precisa agora. Então, eu tiro tudo isso e deixo só o link aqui embaixo. E você pode mandar também, você vai copiar, vai abrir seu e-mail e vai colar dentro do seu e-mail e mandar para o paciente. Tá vendo aqui, ó, eu dei copiar, selecionei tudo. Abri o e-mail, dei um colar, tirei o que eu achava que estava em excesso de informações e aí eu vou enviar para o meu paciente. Eu acho legal também a parte do e-mail, acho que fica bem organizadinho. Eu só acho que é bom ter os dois, porque o que acontece é deles perguntarem, né? Qual que é mesmo o link da sessão? Qual que é a sessão? Porque às vezes o e-mail eles não vão voltar para abrir. Então tem os dois canais para vocês saberem as duas formas da gente repassar. O e-mail é legal porque é bonitinho, você já organiza a sessão do mês seguinte inteiro. Então, profissionaliza, organiza, mas também vale o reforço pelo link, tá? Pelo WhatsApp. Tá quase acabando, tá, gente? É que eu falo devagarzinho para todo mundo ir assimilando, mas se vocês acharem que tá muito devagarzinho, dá uma acelerada, hein? Aqui eu só mostrei eu colando no WhatsApp, que eu pus um link aqui, né? Depois o link aparece assim, como vocês devem ter recebido de vocês. E aí vale você escrever alguma coisa naturalmente em cima, né? Link da sessão de psicoterapia, ou assinar, tal. Não compartilhe esse link com ninguém. Aí cada um vai criar o seu texto. Aqui eu estou mostrando uma outra forma que é de realizar a reunião direto. Você pode só entrar e realizar a reunião. Ele vai perguntar se você quer entrar com o vídeo ligado ou desligado. Essa pergunta ele faz também no celular, tá? Podem reparar que vocês que entraram do lado esquerdo, ele perguntou, você quer incluir áudio? Você quer incluir vídeo? Então ele pergunta. Então você pode desabilitar ou habilitar.
Eu gosto sempre de entrar com o vídeo desligado, para dar tempo de eu ver todas as telas caindo, organizar, abrir o que eu tenho que abrir, aí eu habilito o vídeo, né? Dá um espacinho para vocês aí. E até se vocês estiverem se ajeitando e quiserem já deixar a sessão aberta, também dá para entrar com o vídeo desligado. Esse mesmo processo, se o paciente estiver do lado dele, também pode acontecer, né? Dele também entrar e habilitar ou desabilitar. Aqui é um painel meu de reunião, que eu tinha uma reunião de um outro movimento que a gente está participando aí, do Solidariza Psi, e aí ela fica agendada aqui, ó, tá vendo? Ela fica agendada já no meu... É uma reunião que eu tinha agendado, fica no meu painel. Então, hoje vocês estão entrando no painel de vocês, não vai ter nada, mas se vocês começarem a agendar reuniões, vai aparecer. Tá? Vou mudar aqui um pouquinho. Isso aqui é o que aparece no computador, quando vocês abrem. Ele faz essa pergunta, quer abrir o Zoom Meetings? Você pode dar um abrir Zoom Meetings, que é o aplicativo do Zoom para funcionar no notebook. Não é um download de Apple Store, de Google Store, não funciona como no celular. Ele já abre automaticamente e faz as configurações, tá? Ele abre essa telinha meio recortada que eu estou mostrando para vocês, depois vocês podem ampliá-la, né? E quando vocês estão fazendo o acesso, entrando na sala de reunião, ele vai mostrar na parte esquerda superior se está gravando ou não. Então aqui, né, fiquem tranquilos, olhem para ver se está gravando. Se tiver esse vermelhinho com recorde, é só dar um stop, não tem problema. Aqui embaixo também são 2 comandos que a gente usa para pausar as gravações. Então tem como, né? Só tem que vocês tá sempre atentos para dar uma olhadinha nisso toda a sessão. Deixa eu ver se não está gravando, tá? Aqui são aqueles ferramentinhas que eu falei, né? O microfoninho para ativar e desativar e o vídeo. Quase acabando, gente. Aqui mostra o invitation da reunião, mas essa tela aqui é aquela tela inicial. Quando vocês agendaram uma reunião, eu estou mostrando aqui só para vocês verem, ele vai aparecer assim, ó. Tá vendo? Vai aparecer bonitinho a data, que é uma reunião recorrente, o nome do meu paciente e o horário. Então, fica bem organizadinho para vocês poderem fazer. Essa aqui é uma tela de eu comigo mesma, só para mostrar para vocês quando a gente está com o vídeo ligado, né? E quando a gente está com o vídeo desligado. Porque vai ter horas que ele não vai ver vocês, ou vocês não vão vê-lo, e aí vocês têm que entender como é que aparece. Olha, se o vídeo estiver desligado, está aparecendo a minha foto, está aparecendo a sua foto. Então, é uma forma de interagir. Quando vocês encerram a reunião, o Zoom vai abrir uma tela dessa se você estiver gravando. Porque ele vai falar assim, olha, seleciona qual é a pasta que você quer gravar. E ele já grava automaticamente numa do computador, só se você quiser mudar. Senão, ele já vai gravar numa pasta do Zoom. Por que eu estou mostrando isso? Porque pode ser que vocês, por algum equívoco, né, se for uma sessão, deixaram gravado, ou porque realmente vocês querem gravar, né? E você vai dar um ok aqui, se você quiser gravar, ou você vai dar um cancelar, se não quiser gravar. E se depois disso tudo, você tiver com dúvida se esse arquivo baixou no seu computador, você tem uma pasta do Zoom no seu computador, que você vai ter que aprender qual que é, cada computador tem a sua. Lembre-se que aqui, ó, ele está mostrando para mim, né, um diretório. Então, vocês vão procurar o diretório e ver se os arquivos estão lá. Ah, tem algum arquivo aqui com a data de hoje, desse horário que eu acabei de fazer. É só deletar, pronto. Excluiu, não tem nenhum problema de ter arquivo dentro do seu computador. Aqui, gente, são só algumas telinhas que vocês passaram pelo celular. Olha aqui aquela parte que eu falei. Então, quando vocês entraram, geralmente você cadastra só o seu nome para aparecer na tela, né? Ele aparece se conectando, você liga aqui o áudio, liga o iniciar da câmera, né? Aqui, se tá só assim, ó, é uma orientação para ele entender que só tá aparecendo a pessoa, não tá ligado o vídeo, aqui já tá ligado o vídeo. Aqui, ó, nesse cantinho direito é importante. Por que eu tô mostrando essas coisas? Para vocês pensarem que se ele tiver com o celular na mão, o que ele vai ver? Se tiver um quadradinho pequenininho, porque ele vai acontecer, tá, gente? Experiência, né? Vou falar assim, nossa, eu não tô te vendo, cadê você? Aí você vai falar assim, olha, tem um quadradinho no canto, ali, pequenininho, você tá vendo? Clica nele, porque se você clicar nele, eu vou aparecer grande.
Então, são coisas que vocês vão ter que pegar essas dicas, entendeu? Para poder orientar os pacientes. Pode ser que flua e que dê tudo certo, mas pode ser que ele se confunda. Pode ser que ele aperte a própria imagem e ele fique grande e a gente pequenininho. Entendeu? Então, assim, tá vendo aqui? Pode ser que aqui tá aparecendo ele e a gente pequenininho, então também tem que inverter. Então, são algumas diquinhas que podem acontecer. Essa parte eu vou pular, é uma parte de mensagens de chat do celular, que eu acho que nesse primeiro momento eu não recomendo porque fica muita informação, né? E aqui a gente está finalizando a reunião, a pessoa tem sempre que sair da reunião e a gente também, tá? Então aqui aparece as duas telas, se a gente tiver no notebook, aí a gente vai pedir para colocar o end meeting, quando vocês forem terminar uma reunião, vai aparecer essa informação. Aqui é só uma tela minha com a galera. Agora eu vou tirar um pouquinho do compartilhamento. Vocês estão me vendo agora? Tá todo mundo se vendo aqui? Sim. Desculpa, Andréia, gente, é um pouquinho longo, né? Mas é necessário. A Michelle perguntou se tem como mandar o convite do Zoom pelo celular. Tem, não diretamente do Zoom, você copia o link. Tem. Você copia o link do convite no próprio aplicativo do Zoom do celular e aí você cola. Tem como mandar. Eu recomendo sempre que possível fazer no Note, tá? Eu acho que sempre fica melhor, mas dá para fazer também no celular. Deixa eu ver aqui, agora eu vou abrir o chat. Ô Cris, se você tiver mais coisas que você quiser me adiantar, é possível fazer o convite do Zoom pelo celular, a gente já falou. Eles querem saber como seria um pouco sobre o atendimento infantil. Como que eles poderiam usar o atendimento? Que é aquela parte de mostrar, que você comentou, de mostrar as atividades, ou oferecer os aplicativos, acredito que seja isso. Para quem faz, né, atendimento infantil. Uhum. Gente, eu vou compartilhar um pouquinho, tá? Ontem eu fiz uma aula, ela ficou gravada no YouTube e eu passei o link. Lá eu tô falando bastante de alternativas, de ferramentas, né, de intervenção. Agora eu vou tentar ser um pouquinho, porque eu já tô mais de uma hora com vocês, também para não tomar muito tempo de todo mundo, né? Vou passar algumas diquinhas básicas aqui, que são da aula de ontem. Vocês estão vendo essa tela? Sim. Então, primeira coisa, né, meninas, do atendimento infantil, né? É possível, sim, atender. A resolução nos permite que nós façamos atendimento infantil. Eu sei que tem algumas pessoas que acham que não pode, né? Que não era permitido pelo CFP. A última live que a presidente fez do CFP, ela foi bastante clara que agora é o momento da gente buscar, sim, essa conexão com os pais e com as crianças, e que a gente vai ter que buscar se reinventar junto com eles. Então, isso é um processo de construção. Fiquem tranquilas, porque isso é um processo que a gente vai passar no meio do caminho com eles e vai entender como vai funcionar. Até porque cada criança tem uma demanda e funciona de um jeito, cada família tem uma rotina, e isso vai ser um processo. Mas não deixem de atender, né? Eu tenho muitos colegas que eu tô vendo que estão falando assim, eu atendo criança, não tem como atender criança, ponto, né? E às vezes até tem pai que já está querendo, porque está muitos dias com a criança em casa e quer ter dicas e quer entender um pouco esse processo. Então, a primeira coisa que eu recomendo para vocês é convidar os pais para uma conversa inicial virtual. Assim como a gente está aqui, né? Imaginam que vocês tenham pacientes aí, crianças, né? Vocês convidam o pai ou a família para ter uma conversa, né, sobre essa continuidade das sessões, porque assim, gente, é fato que quem for atender criança e idoso ou idoso, a gente vai precisar de um suporte de outras pessoas, né? Não todos os idosos, tem muita gente que é super antenada e vambora, consegue lidar bem com as tecnologias, mas tem um grupo, né, que também precisa de ajuda para mexer nas ferramentas. E o infantil não é diferente. Então, tragam os pais para conversar, para propor como é que vai ser essa sessão. E aí, o que vocês podem colocar em termos práticos, né? Estabelecer em conjunto um local da casa, para entender aonde vai ser, lembra do setting? Para entender aonde vai ser esse lugar, esse melhor lugar com a criança, né?
e para que ela se acostume também, né? Naquele dia, naquele horário, a gente poder se reunir ali, naquele cantinho, naquele local. Entender um pouco a rotina da criança, né? Como é que é a dinâmica. Eu sei que vocês que já atendem já devem entender, mas hoje, com o contexto do corona e da crise, mudou a rotina de todo mundo. Então, vale uma repassada de como está a dinâmica da família e da casa, para vocês poderem entender como vai ser o melhor momento de colocar essa sessão com a criança. Horário do dia, enfim. Quais serão os recursos necessários, né? Então, vocês, psicólogos infantis, vocês têm um monte de coisa legal, né, que vocês usam no consultório, né? Muita coisa lúdica. Vocês usam muito brinquedo, usam muitos jogos, né? Massinha, pintura. Então, tudo isso, primeiro mentalizem aí o que vocês usam. Não sei se vocês já trouxeram para casa de vocês essas coisas, ou se vocês deixaram lá, mas coloquem isso sobre a mesa, né, fisicamente ou mentalmente, e aí comecem a olhar como vocês podem trabalhar virtualmente com essas ferramentas. Há uma forma, né, da gente fazer isso, que é primeiro experimentando o físico para o físico. Então, assim como eu estou aqui com vocês, e eu posso fazer um desenho aqui num papel e mostrar para vocês uma carinha, e eu estou interagindo com vocês, a criança também pode fazer uma pintura, ela pode fazer um desenho, e vocês podem interagir visualmente. Ela pode estar com uma massinha do outro lado, você pode estar com uma massinha aqui, ela pode estar com Lego, você pode estar com Lego. O que é legal é que você esteja com os recursos junto com ela para vocês poderem interagir. Este é um caminho mais simples. Por que eu estou contando essas coisas? Porque esses recursos, né, físicos ou digitais, a gente vai ter que contar com a ajuda dos pais para providenciar. E vão ter que ser recursos que, obviamente, já existam no ambiente dos dois, do psicólogo e da criança. Né? A gente não vai buscar nada que ele tenha que sair e comprar de forma alguma, né? Então, por isso que é tão importante, a gente fica pensando assim, a gente quando pensa no atendimento para criança, a gente fala assim, meu Deus, eu vou pôr ela aqui na frente da tela, vou fazer o quê? Né? Não, a gente vai fazer um processo junto para chegar até ela na frente da tela. E... Andréia. Oi. Michele está perguntando se você acha válido os jogos digitais. Acho. Então, a segunda parte seria isso, né? Ao invés de ser recursos físicos, eventualmente recursos digitais. Eu coloquei aqui uma lista de alguns aplicativos que uma colega minha, que é psicóloga infantil e que trabalha muito com autismo, né? Ela usa, mas não necessariamente são aplicativos de psicologia diretamente, tá? Ou de psicopedagogia. São recursos e cada uma de vocês vão descobrir, né? A gente vai ter 2 grandes aliados nesse processo, o Google Store, o mesmo lugar que vocês vão baixar aplicativos, lá vai ter informações, e a gente vai ter o Apple Store, né? São os 2 grandes aliados, ou ainda você usar plataformas online. Antes, quando alguém perguntou, desculpa, foi a Michele, né? Antes de recomendar o aplicativo, a plataforma, colegas, vocês precisam usar. Né? Então, eu, por exemplo, que trabalho com isso, né? Às vezes eu quero usar algum aplicativo com alguém, até mesmo para eu poder compartilhar o Zoom com vocês, eu passei por várias experiências eu mesma para poder entender como ser facilitadora do processo. Então, vocês também têm que, achei legal o aplicativo X, o aplicativo de quebra-cabeça, Baby Puzzle. Então tá, então eu vou usar esse de quebra-cabeça, mas eu preciso ver como funciona. Então, tudo que vocês forem começar a usar de recurso digital, seja plataforma, online, seja aplicativo, primeiro utilizem, né? Para depois vocês compartilharem com a criança. Eu acho válido, sim, jogos digitais. Depende muito, então, assim, vamos muito devagar, porque, assim, durante a sessão, a gente tem aquela questão da segurança. Então, pensar bem no que você vai abrir no computador, em conjunto com a criança do outro lado, né? E também buscar alternativas mistas, né? Por exemplo, eu tenho visto algumas psicólogas que estão montando um roteirinho para mandar para os pais, e os pais imprimem para aqueles que têm impressora em casa. E funciona super bem, né? Vocês podem montar exercícios, ontem eu falei muito isso na aula, né?
que a gente tem uma caixinha de ferramentas no nosso computador. A gente tem Word, a gente tem Excel, a gente tem PowerPoint. Inclusive, eu estou pensando se eu vou montar algumas oficinas para poder ajudar os psicólogos a fazerem isso, que é você usar o que você tem, né, de ferramenta também, e criar roteiros para eles. Então, você pode adiantar a sua sessão, mandar para os pais, e os pais imprimem, se houver. A maioria tem impressora, tá, gente? A maioria tem. Então, são recursos que são mistos, né? Você usou o digital, você criou um recurso, mandou para ele, mas ele está ali, né? Ainda mais quem gosta de exercitar, precisa exercitar a parte motora com as crianças, né? Então, eu recomendo, sim. Vocês vão descobrir que tem muita coisa legal, né? Esses dias eu descobri como jogar Stop online, que é uma coisa que eu sempre adorei desde adolescente. Tem o Uno, tem 1000 jogos, né? Então, tem que ponderar isso. Vamos ver qual a idade da criança, vamos ver qual que é a demanda, né? E eu tenho uma amiga minha unicotiana maravilhosa, uma psicóloga super experiente, né? Que ela me falou, né? A Liana tem 30 anos de experiência na psicologia. Ela me falou, olha, eu fiquei pensando como é que eu ia fazer a primeira vez, o que eu ia fazer. E aí ela, como boa unicotiana, decidiu que ela não ia fazer nada na primeira sessão e que ela ia estar junto com a criança no processo e entender aquilo. Isso é fundamental, gente. Experimentem a primeira sessão com eles. A gente fica muito preocupado em ter ferramentas. Claro que é importante, mas vivam esse primeiro momento. Eles são nativos digitais. É diferente da gente. Eles nasceram com a tecnologia nas mãos. Então, depois disso, tem gente que está me contando que achou que ia ser mais difícil e foi simples. Foi simples porque a criança consegue com muita facilidade manusear as coisas, conversar por um vídeo, ensinar a gente, né, coisas que ela gosta de fazer e usar as próprias ferramentas dela, por que não? Olha, Andréia, eu tenho um joguinho X que eu estou adorando aqui e você pode usar o jogo para você interagir com ele e também mergulhar no mundo dele, que é uma coisa que funciona muito, gente. A gente também estar onde a criança, eu, no meu caso é adolescente, né? E eu comecei muito dessa história minha aqui, quando eu tive um adolescente que estava com caso de depressão, embotamento, que eu não conseguia me conectar com ele. É uma história que eu me arrepio toda vez que eu falo. E aí ele falava muito de videogame, né? E a gente tem uma resistência com videogame, né? A gente fala, não, videogame, o que é isso? Passar horas no computador. E aí eu fui entender o jogo que ele jogava, que era o Counter-Strike. É um jogo de tiro? É. Mas eu consegui, através de mergulhar no mundo dele, entender quem ele era naquele jogo. Então, ele conseguia ser alguém que ele não era fora no ambiente real. E aquilo teve um simbolismo muito forte, né? Porque ele era poderoso, ele era inteligente no jogo, ele tinha amigos, coisas que ele não conseguia no ambiente familiar, no ambiente real. Então, olha só, né, a riqueza de materiais que a gente pode ter quando a gente consegue quebrar esse paradigma da tecnologia e mergulhar nesse mundo digital com eles, porque essa é a realidade deles, né? Então, é um pouquinho aí da minha experiência com vocês, e depois assistam as aulas, eu estou detalhando mais as dicas, e estou aberta aqui para perguntas, mas animem-se, meninas, animem-se, que é super possível, façam grupos de orientação parental, os pais estão pedindo, usem o Zoom para fazer rodas de conversa, olha que coisa legal, né? Criem um grupo dos pais das crianças que vocês atendem, se vocês estão sentindo que está demandando, coloquem os pais para conversar sobre suas rotinas, seus medos e angústias. Montem aí, estabeleçam processos que vão ser facilitadores, porque a gente vai ficar uns 2 meses guardadinho, sim, né? A Natália está te perguntando, Andréia, como faria para o atendimento com crianças no atraso no desenvolvimento? Então, aí são questões muito específicas, né? O que eu tenho orientado? Façam sempre a primeira sessão, vejam se tem alguém da família que vai... outra coisa que vocês vão ter que adaptar, né? A gente que tem casos, né, que são mais... que demandam mais e que requer sigilo, a gente também tem essa preocupação, né? Como é que eu vou fazer com a criança? Então, a gente vai ter que ter uma condução terapêutica um pouco diferente, porque muitas vezes vai precisar estar um adulto junto, dependendo da idade da criança ou
do desenvolvimento da criança, pode ser que ela precise de um apoio, né? Mas num primeiro momento, eu começaria muito simples, que é aquilo que a gente falou, nós estamos construindo junto esse processo, meninas. Embora o atendimento online exista há muito tempo, na parte de atendimento infantil tem essa questão, né? Essa minha colega que me mandou esses aplicativos, né? Ela também trabalha com crianças com déficit de desenvolvimento. E aí ela vai entendendo o que apreende, o que gera apreensão para elas, o que não, se é o estímulo auditivo, se é o estímulo visual. Então a gente vai ter que junto construir esse processo e eventualmente vai precisar de uma assistência do adulto, dependendo da idade da criança ou do desenvolvimento. Mas eu não sou especialista, né, na parte infantil. O que eu tenho feito é compartilhar um pouco do que eu tenho trocado com as colegas, né? Eu queria pedir uma ajuda para vocês antes de encerrar, porque hoje à noite eu vou fazer uma aula sobre a questão da resistência do atendimento online para o paciente e para nós, né? E se alguém de vocês puder compartilhar um pouquinho comigo, abrir o áudio e me contar um pouquinho como é que tem sido essa experiência para vocês, se vocês buscaram alternativas, se vocês já estão conseguindo atender, se vocês não estão conseguindo contra-argumentar, como é que está sendo esse processo? Bom, para mim foi muito tranquilo a passagem do presencial para o online. Eu acho que pela condução, né, que eu fui trazendo como algo temporário, né, principalmente quando veio o paciente. Eu tenho um paciente que ele veio para mim presencial porque a outra terapeuta mudou de cidade e sugeriu online, ele não se adaptou. E aí eu partilhei com ele sobre essa dificuldade, mas devido à situação a gente poderia tentar, e ele ficou muito mais confortável na sessão online comigo. E aí ele disse que foi pelo tempo de maturação, ele acredita que ele estava mais maduro no processo para aceitar esse atendimento online, que na época ele não conseguiu se adaptar. Para os outros, eu fui mostrando a preocupação do momento, a importância e uma nova possibilidade da gente estar atuando sem quebrar a continuidade do processo. De uma forma muito simples, clara, e eles aceitaram. O que eu entrei, assim, ontem eu passei por eu falo que foi um desafio, foi eu explicar o sigilo, usar a plataforma e a cliente não ter Wi-Fi, não ter só o 3G, e ela não quis de jeito nenhum a plataforma, quis o atendimento por WhatsApp. Eu expliquei, ela falou, não, eu garanto o risco, por favor, eu garanto o risco. Ela fala aquele desespero, né? E aí eu pontuei que eu abriria uma exceção, mas que a gente ia ter que averiguar uma possibilidade para os próximos atendimentos, porque eu não é profissional e não seria ético da minha parte quebrar uma forma dessa, mas por essa emergência eu atenderia ela pelo WhatsApp. Aí foi tranquilo, ela entendeu, agradeceu e falou que ia procurar agora um lugar com Wi-Fi, ou na casa da mãe, ou em qualquer outro lugar para que pudesse atender. Ótimo. Mas do restante, teve uma idosa que ela está bem debilitada, então o online talvez não seria hoje, no momento, o ideal para ela. Ela ia começar o processo. Então, como ela ia começar um processo, eu fiz uma avaliação no presencial. Depois da avaliação, ela foi ficar internada. Saiu da internação depois de 3 dias. Essa semana começaria o presencial, de fato. Aí ela resolveu esperar passar esse período para iniciar no presencial mesmo, porque ela não teria tempo, como fala, liberdade dentro da casa dela, num espaço sozinha, para começar o processo dela. Então, para ela não ficar já inibida logo de início, vou esperar essa quarentena, seja 15, 20 dias, para depois a gente iniciar. Mas eu não tive muitas dificuldades, não. O pessoal está aceitando bem, está aderindo, e está sendo bem receptivo, assim. Foi bem tranquilo a mudança. Que bom. Uma coisa que você falou que eu acho que vale, né, ressaltar, é importante, eu esqueci de falar isso no início. O CFP, nem todas as demandas, né, são online, né? Então a gente tem que ter esse critério, a grande maioria mas tem casos de urgência, emergência, gravidade, né, da demanda, que não é possível fazer o atendimento online. Então a gente também tem que ter esse filtro aí de analisar se a situação permite ou não um atendimento online, né? Quem mais? Ou a maioria não está atendendo mesmo, parou de atender?
Um acanhado, gente? Andréia, eu tive um pouco de resistência de alguns pacientes, sim. Eu acho que é mais devido à tecnologia, mesmo você tentando passar essa segurança para eles, do que o processo é o mesmo, que eles precisam, né? Mas eles têm aquela necessidade do contato presencial mesmo. Eu vejo que isso acaba tendo uma resistência em alguns pacientes, tá? Não foram todos, mas eu tive um pouco, sim. E alguns preferiu, nesse momento, parar o processo e só retomar quando voltar ao presencial. Né? Eu entendi, respeitei isso também, né? Mas eu vejo que é a dificuldade diante da tecnologia mesmo. E agora, sim, nessas últimas, ainda hoje eu tenho um último atendimento presencial, não vou fazer mais. Hoje eu tive de manhã com uma senhora que iniciou um processo de um caso de depressão bem profundo. Então, assim, eu já estou pegando o aplicativo, mostrando para ela como é, que jeito que vai, se tem alguém na casa que pode, para a pessoa que é idosa, que não tem essa habilidade, e para aqueles que é mais jovem é mais tranquilo, né? Mas tem uns que teve essa resistência, sim. Outros já aderiram com maior tranquilidade. Entendi. E também... Eu também... Opa, apertei. Não, vambora. Eu também tive essa mesma resistência, assim, eu diria que 50% aderiram, 50% tiveram bastante resistência. Ontem eu atendi um paciente que teve resistência, ele estava marcado na segunda, teve resistência, aí eu conversei com ele, aí a gente acabou fazendo ontem. Ele falou assim, nossa, eu fiquei ansioso o dia todo, parece que era a primeira vez que eu ia te ver, é muito estranho. Aí a gente acabou conversando sobre agora a gente ter que se familiarizar mais com essa era digital, e ainda ele ia ter aula online, mas estou tendo bastante resistência de alguns pacientes, sim. Principalmente os mais velhos. Tá, mas depois que ele entrou, o que ele achou do processo? No começo ele ficou bem quieto, assim, bem estranho. Ele falou, nossa, tá muito ansioso, muito estranho. Aí depois a gente foi se soltando, a gente entrou nesse assunto, aí a sessão foi. Aí no final ele falou, eu prefiro presencial. Sempre, né, gente? Quem não gosta de um colo, né? Com certeza. Mas eu ele acredito falou, que é a possa mesma coisa, depois no começo. Eu acredito que seja um pouco também do vídeo, né? A pessoa se vê no vídeo, ela vai vendo as expressões dela, ela vai olhando as próprias reações, e tem gente que não tem o costume nem de se olhar no espelho direito. Então, sente essa resistência. Então, a gente vai tendo que quebrar devagarinho, até por segurança mesmo nesse momento. O que eu tenho percebido é que muitos de nós, muitos psicólogos, acabaram suspendendo sem antes mesmo propor a transição, né? E tem outras... Andréia. Oi. Eu atendo crianças, basicamente, né? Alguns adolescentes e um outro adulto, mas o meu público, 95% é infantil. Os pais não quiseram nem orientação de pais, falaram que devido às incertezas, né, do que vai acontecer, se eles vão ter um emprego deles ou não, né, renda ou não, eles preferiram cortar, não quiseram nem tentar, né? Os adultos têm essa resistência, talvez mais para frente entre em contato, né, porque esse isolamento não vai ser fácil, mas assim, o infantil não tive como, tentei, mandei artigo, falei que era pro CRP, mas não teve aderência nenhuma. Puxa, que pena, né? Eu acho que é um pouco desafiador mesmo, Natália, é difícil. O que a gente pode fazer, gente, é continuar a psicoeducação no sentido de compartilhar, como você fez mesmo, conteúdos, mensagens, né? De forma que a gente continue presente, mesmo não estando integrado diretamente, e que em algum momento isso também volte a se abrir, né? Talvez, eu acho que as pessoas vão precisar disso. Eu acho que dentro em breve vai acontecer uma demanda, e talvez uma demanda intermediária, né? Talvez não seja uma sessão semanal, mas seja uma sessão quinzenal. Eu acho que a gente vai começar também a buscar alternativas, né, para atender.
Até fazer encontro online, não sei, talvez. Eu tô vendo algumas pessoas que estão conseguindo fazer encontro online de orientação, mas é o que você falou, você já tentou, né? Acho que as pessoas estão bem confusas hoje, né? Então, isso também é um item que. Eu A acho que está muito incerteza, né? fator sobre o incerto, né? A Todo mundo incerteza. muito preocupado, aí tá na precaução, né? O que eu vou fazer, o que vai acontecer, né? Aí as notícias, né, lá fora não são muito agradáveis. O que uma amiga minha colocou é que eu acho que também faz sentido, é a gente pelo menos tentar terminar uma sessão, eu achei uma estratégia boa, vou falar disso hoje à noite. É a gente tentar uma sessão para fazer a conclusão do atendimento, sabe? Olha, tudo bem, você não quer mais fazer o atendimento? Eu entendo, mas vamos fazer um fechamento desse ciclo que a gente estava no presencial, para a gente poder O que eu depois ia retomar? dizer, Andréia. Você ia dizer isso? Eu sugeri isso para alguns pacientes. E como foi? Então, assim, os mais jovens fica mais fácil de aderirem, né, ao online. Total. E quando a gente propõe, vamos fazer um fechamento, logo no início eles dizem, não, mas eu não vou parar de vir, eu só vou dar um tempo, a hora que daqui 2 semanas que amenizar, eu vou voltar. Mas eu propus isso para... Travou o vídeo dela. Travou, Silvia. Vamos esperar um pouquinho. Eu tive um desafio, até atendi hoje de manhã de máscara, uma loucura, porque ela tá com... O marido sempre viajou para Cris, fora. uma loucura. E aí ele voltou para casa e tá em pânico, e não tira, não sai do pé dela, ela não consegue fazer nada, ele fica que nem uma barata rodeando ela, sabe? E aí ela falou, não tenho espaço, eu não vou ter como fazer online, eu não tenho jeito, eu preciso... E aí ela tem uma loja, ela ficou desesperada porque a loja teve que fechar, porque aqui em Catanduva tá tudo fechado. Então eu tô entendendo o pânico desses pais, o pânico desses pacientes que estão resistindo, até parar a terapia, por conta disso, eles não têm, eles estão com medo do financeiro, de não ter dinheiro para bancar mais o tratamento. Então tá tendo esse desafio aqui, porque aqui tá literalmente tudo fechado, só mercado e farmácia funcionando. E aí ela pegou e falou, pelo amor de Deus, me atende presencial. Eu falei, então nós vamos fazer um fechamento, você tá querendo encerrar? Ela, nesse período sim, até tudo se amenizar. Mas eu não tenho espaço aonde fazer online. Eu fui até a clínica, expliquei para ela que eu estaria fazendo esse fechamento presencial, mas que ela tinha que estar de máscara, eu de máscara, ela foi sem máscara, eu estava de máscara, ela viu a gravidade, eu disse, olha, você me desculpa, mas é dessa forma que eu vou poder te atender, e eu não posso mais te atender no presencial. Hoje, aí logo depois, acho que foi a Natália que compartilhou, alguém do grupo compartilhou a interrupção dos atendimentos presenciais pelo CFP, né, da psicologia. Eu mandei para ela, falei, olha o que eu acabei de receber. Ela falou, ai, graças a Deus que eu consegui ter minha sessão. Então, assim, são pessoas que ainda não estão entendendo a gravidade, estão com medo do financeiro e estão se arriscando de qualquer forma, sabe? Para não parar o processo, mas ao mesmo tempo interrompe. Não, a saúde mental, eu vejo agora que não é a preocupação. Deveria ser, Andréia, mas não é a primeira preocupação deles. Então, eles interrompem completamente o processo. Então, foi esse o único desafio, assim, de não ter ido para online, por ela não ter esse espaço, mas aí fiz o atendimento, fez o encerramento. Ela, volto logo, eu volto logo. Falei, ok. Então, fez o fechamento hoje e daqui 20, 15 dias, sei lá, quando acabar tudo isso, a gente retoma. Mas os outros tá fluindo bem no online, graças a Deus. Que bom. Eu percebo também, Cris, que a maioria do pessoal querendo, teve uns que eu sugeri também o fechamento e não quiseram, justamente por causa da condição financeira, porque tem muitos autônomos, como nós também somos autônomos aí na cidade, né? Então tá um impacto muito grande. Aqui também, em Palmares, né? Tem a Carol que está aí online também, ela pode estar dizendo isso. A gente está tendo uma dificuldade muito grande nesse sentido. O valor financeiro é o que está pegando maior nesse momento. Andréia, utilizando ali do exemplo da Silvia, né, que travou o vídeo, eu não tive muita dificuldade nessa transição, até porque a maior parte do meu público é adolescente, jovem adulto, aí tem uma idade que tem muita familiaridade com a tecnologia.
E então essa transição eu acho que foi até um pouco mais desconfortável, porque eu não estava acostumada, por mais que a gente tenha ali uma familiaridade com o Instagram, com o Facebook, com essas redes sociais, com esse tipo de aplicativos e tudo mais, mas com o atendimento online foi muito novo também para mim. Mas foi muito tranquilo e até gostei. Falei, gente, eu gostei de encarar esse negócio aí. Mas, que nem ontem, eu não usava o Zoom porque eu não tinha muito conhecimento, achava muito difícil, achava um bicho de sete cabeças esse negócio, mas agora, com as suas orientações, aquietou, né? Ficou mais tranquilo. Mas em relação, quando há essa falha, né? Por exemplo, você falou da questão de estar no Wi-Fi, de estar, né, ali próximo do roteador, qualquer coisa, se estiver usando pelo celular, a gente utiliza de todas essas orientações. Mas e aí, quando começa a conexão falhar, a travar vídeo, onde eu tive um atendimento que acontecia muito isso, eu já não tinha muito o que fazer. E qual que é a orientação que você dá quando começa a acontecer essa questão de falha na conexão, travar vídeo, travar áudio? Seu áudio tá mudo. Aqui. Oi, aí. Batendo um maior papo, né? Eu acho que depende muito do momento da sessão e da demanda, né? Eu acho que se isso acontece no processo inicial, você tem que ver como é que o seu paciente está sentindo, quanto ele precisa de acolhimento ou não, né? Assim, se eu tiver que responder pelo código de ética, não poderia atender em outra ferramenta. Mas se eu tiver que te responder no sentido de demanda e acolhimento, talvez você tenha que usar uma outra alternativa, né? De conversar com ele por telefone, dependendo da demanda, da situação, né? Como a Cris, por exemplo, está falando. A gente não sabe qual é o sofrimento psíquico da pessoa, né? Porque, assim, não tem muito o que fazer, né? A internet, o que a gente orienta? Desliga tudo e liga de novo. Vamos tentar de novo, né? Então, você pode desligar o computador, o modem, a pessoa também pode desligar lá o 3G, o Wi-Fi e ligar de novo. Vamos tentar retomar o processo? Mas se não der certo, né, ou você adia a sessão, ou você tenta conversar com a pessoa, mais um pouco por telefone, né? Lembrando que não tem o sigilo, mas eu acho que aí vai do bom senso de cada um também, né? E eu acho que é uma pergunta pertinente, Aline, porque eu acho que a gente pode passar por isso, porque está tendo um aumento grande, né, da utilização, né? Então, imagina, quantas vezes mais a gente está todo mundo no online, coisa que não estava antes, né? Então, naturalmente, as bandas vão ser sobrecarregadas, né? Então, pode acontecer isso também. Ou, em últimos casos, também vocês podem trocar mensagem por e-mail, né? Tem gente que também trabalha com escrita terapêutica, tem gente que também troca informações, né? Por e-mail, desde que os arquivos tenham senha, viu, gente? Tem que colocar uma senhazinha lá no arquivo. Mas também é uma forma de comunicação, né? Assíncrona, que a gente chama. Acho que é isso, né, gente? Tem alguém mais que quer compartilhar? Porque isso também me ajuda um pouco, sabe? A entender e acho que tem coisas que a gente pode dar uma dica e tem coisas que não vai ter como, né? Para assistir a sua aula hoje, tem que fazer inscrição, eu não me atentei a isso. Eu vou mandar o link do Telegram dela lá no grupo para vocês, e tem o link da aula também, eu mando para vocês. Fiquem tranquilos, vou mandar todos os contatos da Andréia para vocês lá no grupo. E depois vocês também podem tirar dúvida lá, né, eventualmente, né, se surgir alguma pergunta, a gente vai trocando por lá também. Mas, assim, eu espero que... Obrigada. Todos vocês sejam bem sucedidos aí, que a gente consiga passar por esse período aí da melhor forma possível. Obrigada, Andréia. Obrigada a vocês pela atenção, viu? Obrigado, Andréia. Até mais tarde. Até. Tchau, tchau. Pela sua generosidade. Imagina, beijo, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Ô, pessoal, se alguém quiser o link depois também